Veja, pessoal, vamos pensar sobre isso. Aliás, nós estamos cursando direito. Falar de direito, em primeiro lugar, é falar de liberdade. Mas como assim, professor? O direito penal não é para colocar as pessoas na cadeia? Não. É o contrário. O direito penal, ele existe para controlar o poder do Estado para que as prisões sejam todas legais. Porque senão, esse Leviatã, esse Estado todo-poderoso, poderia, com o seu braço pesado, fazer com que os seus súditos, que somos nós, os cidadãos, ficassem à mercê da vontade desse todo-poderoso, né? Isso eu falo por um olhar histórico, porque esse Estado, hoje é um Estado democrático, no passado, em alguns lugares, um Estado de monarquias com reis, em outros lugares, um Estado de tiranos, de ditadores, de déspotas. Agora, veja, esse Estado assume diferentes configurações. Então, para que existe o direito? O direito existe para mim, existe para ti, né? Existe para a Jéssica, existe para a Aline, mas existe também para o Estado. No momento em que o Estado se sujeita às próprias leis que ele mesmo criou, nós estamos falando de Estado democrático de direito. Tá? Vamos lá. Todos nós temos desejos e todos nós temos vontade. Concorda? Concordo? Eu pensar que eu quero matar alguém, eu estou descumprindo uma lei? Não. Cogitar, pensar, não é crime. Pode até ser pecado. Aí não me compete falar sobre isso. Aí é um assunto para a religião resolver. Aqui, para nós, compete quando que isso se exterioriza. Eu pensar e desejar o celular iPhone do João, eu estou cometendo um crime de furto? Não. Eu posso estar cometendo, sei lá o que se chama isso, desejar algo do próximo que não devia. Agora veja, imaginem vocês que não existissem leis e que esses nossos desejos, vontades e arbítrios prevalecessem através da lei do mais forte. Através da lei do mais forte. Como seria? Eu posso, eu vou lá e pego. Eu posso, eu vou lá e tiro. Eu posso, eu vou lá e violo aquele domicílio. Eu posso, eu tenho propriedade sobre a mulher, eu vou lá e tenho um ato libidinoso com ela. Né? Muito do que a gente está vendo, por exemplo, hoje imagens do Afeganistão. Então, veja, pessoal, o direito vem justamente para colocar limites. O direito vem como um contrato social, como um acordo, e aí nós temos um pensador, por exemplo, que é o Jacques Rousseau. Jacques Rousseau é um contratualista, ele fala do contrato social. Em síntese, o que ele diz? Olha, o Estado precisa ter um contrato social, onde que nesse contrato, cada cidadão abre mão de parte da sua liberdade para que todos possam conviver em sociedade. E quando ele fala liberdade, ele está falando desejo, vontade. Né? Ou seja, ali começa a nascer um tipo de direito. Depois nós vamos ver que tem dois tipos que a gente classifica. Ou seja, no momento em que nós, Jéssica, abrimos mão de parte daquilo que nós poderíamos fazer,
em detrimento de uma legislação, de uma lei, de um contrato, nós estamos nos submetendo à legalidade. Nós estamos nos submetendo a princípios, a regras para viver em sociedade. É ali que nasce o direito. É ali que nasce o direito. Né? Imagina você, Rodrigo, você vai assinar um contrato para comprar um imóvel que vai ser construído. Você tem o que na mão? Você tem um papel. O contrato pode ser registrado em cartório, pode ter testemunhas, mas nesse contrato tem uma promessa de compra e venda, que o dia que o imóvel ficar pronto, você vai escriturar ele, claro, com as devidas cláusulas, com os devidos pagamentos que você vem fazendo mensalmente e os aportes que você vem fazendo. Existe um compromisso, ali existe direito. Se não houver o cumprimento do contrato, o que você vai fazer? Se não houver o cumprimento do contrato, o que vocês fariam, gente? Procuraria a lei, né, para rever meus direitos. Procuraria a lei, procuraria a justiça. Então, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que existe um contrato social. Acima desse contrato assinado, existe um código civil. Ali nesse código civil diz que as pessoas daquela sociedade podem assinar contratos, diz que esses contratos são válidos, diz que se os contratos não forem cumpridos, o Estado vai comprar essa briga e o juiz poderá sancionar e obrigar que aquele contrato seja cumprido conforme foi assinado. Então, no momento, Daiane, no momento em que você diz, eu vou procurar a lei, eu vou procurar a justiça, você está dizendo, eu vou entregar para o Estado resolver. Tu poderia dizer, bom, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou lá, armado, e vou obrigar ele a me passar aquele apartamento no meu nome. Se eu fizer isso, eu vou estar fugindo do direito, vou estar fugindo do regramento, porque eu vou estar praticando um crime. Esse crime é exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso fazer isso, porque a lei não me permite, o Estado não me permite fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu tenho que buscar no Estado, na justiça, a resolução para o meu problema. O que nós temos aqui? O direito. Importante destacar, de uma forma geral, dois tipos de direito: o direito natural e o direito positivo. Isso vocês vão achar nas principais obras de filosofia do direito, de introdução ao direito, porque é uma reflexão sobre sobremaneira sobre o entendimento de justiça também. Eu postei um videozinho meu, onde é que eu falo sobre justiça e direito. E nem sempre fica alinhada a justiça com o direito. Né? Nem sempre fica alinhada a justiça com o direito. Tem muitas decisões que nós achamos que foram injustas. Aliás, sempre num processo vai ter alguém que vai achar que a decisão foi injusta e vai ter outra parte que vai achar que a decisão foi justa. Depende do lado que tu tá do jogo. Alguém vai sair triste. Não tem como agradar a gregos e a troianos. Às vezes tem, antes de finalizar o processo, fazendo uma negociação, um acordo, uma mediação, talvez, que consiga chegar a uma solução. Agora, na sentença final, é difícil agradar. E aí a pergunta é: o direito sempre faz justiça? Para responder essa pergunta, vamos pensar
a definição que eu falei para vocês de direito natural e de direito positivo. Eu vou falar para vocês rapidamente. Alguém já... O direito natural, minha gente, não precisa de lei escrita. O direito natural não precisa de código, de constituição, de normas e de regulamento. O direito natural é entendido como um direito que está inerente ao ser humano. É um conceito de justiça trazido num consciente ou num inconsciente coletivo. Eu pergunto, a Vanessa está aqui na tela, estou vendo que ela está com a cam aberta, e eu pergunto, Vanessa, se nós estivéssemos numa ilha, um grupo aí de 100 e poucas pessoas, como é a nossa turma aqui, 120 e tantas pessoas. É uma cidadezinha, uma vila, uma comunidade. Nessa ilha não existe lei, nessa ilha não existe constituição, não existe juiz, não existe advogado, e cada um pode fazer o que bem entender. E aí você tem poder nessa ilha, tu tem um certo poder de força, de armas, né? E alguém te desagrada, um desafeto teu, você fica com muita raiva daquela pessoa e você deseja matá-lo. Você pode matar porque você pode, no sentido de força, e você pode matar porque não tem lei, ninguém vai te punir. Você mataria? Não. Por que não, Vanessa? Porque eu sei que eu não devo matar. Inconscientemente, a gente não deve matar, né? Sabe disso. Veja, pessoal, talvez, para a maioria das pessoas, ou pelo menos para o nosso grupo aqui, a resposta vai ser essa. Se vocês pegarem o artigo 121 do Código Penal, está escrito matar alguém. Lá não está escrito é proibido matar alguém. Lá está escrito matar alguém, 2 pontos. Pena de 6 a 12 anos. E aí segue, parágrafo 2º, homicídio qualificado, motivo torpe, dificultar a defesa da vítima, etc. Pena de 12 a 30 anos para cada homicídio, para cada pessoa morta. Bom, alguém pode pensar, pô, eu gostaria de matar, mas tem uma lei que diz que eu vou ficar até 30 anos, eu posso ficar preso se eu matar, então eu não vou matar, é prejuízo para mim. O crime não compensa. Esse que está pensando assim está realmente sendo compelido, sendo restrito por uma lei penal. Agora a Vanessa que diz, não, eu não mato porque eu não quero, eu não consigo, não dá. Tá, mas qual o direito que está regrando a vida da Vanessa? A palavra direito, direito natural, essa é uma forma de direito. Tem capítulos de livros que falam sobre isso, né? O Emmanuel está dizendo, o direito natural é a ideia universal de justiça. Isso aí, é assim que traz a literatura. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como o direito à vida. Agora vejam, pessoal, não podemos achar que o universo todo tem a mesma concepção de direito natural do que o nosso grupo aqui, que são alunos de Florianópolis, de Palhoça, de Itajaí e de Balneário Camboriú. Nós pertencemos a uma determinada cultura. Vocês sabem que tem tribos indígenas que quando que um bebê nasce com deficiências físicas, eles sacrificam esse bebê, matam. O direito natural... É albino, né, professor? Albino também. O direito Não, natural... professor, eles enterram vivo. Pior ainda, né? O direito natural deles
está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que sacrificar essa criança porque ela vai sofrer muito nessa vida, porque ela não é igual aos outros. Então, vocês estão fazendo o correto, estão fazendo o bem, porque é uma concepção cultural que formou aquele direito natural. Na nossa sociedade, nós vamos achar o que é isso? Nós vamos achar bárbaro, bizarro. Só quero fazer um parênteses, gente. A Eduarda está me lembrando que nós temos alunos de Tubarão aqui. Bem-vindos, Eduarda. Eu não sabia que tinha ido para lá também o convite, mas são muito bem-vindos. Eu trabalhei 10 anos em Tubarão, na Unisul. São muito bem-vindos. Então, pessoal, vejam. Se matássemos uma criança porque ela nasceu com deficiência física, além de ir contra o nosso direito natural da nossa cultura, nós estamos indo contra o Código Penal na sua pior acepção de homicídio, que é o homicídio qualificado. Não é homicídio simples, é qualificado. Agora, o direito natural daquela tribo não cabe a nós julgar. Particularmente, acho terrível. Né? Mas quantas coisas que para nós é terrível e que para o outro não é. E digo que para nós é normal e para o outro é terrível. Né? Então, o direito natural é o nosso sentimento, é a nossa moral, é o nosso sentimento de honestidade. E aí tem coisas que é difícil a gente enquadrar no direito natural ou não. Eu pergunto, nós aqui estamos quase em 130 pessoas. Se você, descendo aí da tua casa, do teu prédio, da tua porta, você acha uma carteira. E nessa carteira tem um cartão com o nome da pessoa e tem R$500. Todos aqui devolveriam? Se todos aqui devolveriam, nós temos uma questão de direito natural influenciando muito forte para esse aspecto da honestidade. Né? Eu acredito, né? Claro, a maioria devolveria, mas Imoral, né? é imoral. Além de imoral, é ilegal, porque é crime. Você não pode se apropriar daquilo que você acha. Primeiro você tem que procurar entregar. Se não tiver dono, tudo bem, daí tu pode se apropriar, né? Então, assim, acredito que nós todos devolveríamos, talvez pelo meio que nós estamos convivendo. Está todo mundo aqui fazendo faculdade, talvez teve uma oportunidade maior de desenvolver esse aspecto. Mas, gente, não é todo mundo que devolveria. Se você pegar a cidade inteira, o Brasil inteiro, o estado inteiro, você vai ver que vai ficar talvez com uma divisão até proporcional. Né? Eu não estou julgando. Eu estou trazendo nesse cenário para que a gente compreenda que o direito natural independe da lei. Independe da lei. E para que a gente compreenda que muitas vezes a decisão do tribunal, a decisão do juiz do seu fórum, do desembargador do seu estado, do STJ ou do STF, elas vão em desacordo com aquilo que você entende como natural. Até aí, tudo bem. Agora, elas não podem ir em desacordo com a própria lei. Porque se a decisão de um juiz vai em desacordo com a lei, aí alguma coisa não está funcionando. E agora vamos entrar, então, no segundo direito. Vamos entrar no segundo direito, que é o direito positivo. O que é direito positivo? Alguém pode comentar para nós? Eu acho que é o direito em cima das leis, né? Em cima das normas. Isso. Ah, eu sei, professor, direito positivo é aquele que é legal. Não é legal, né? Nem sempre é legal. Agora, o que a Daiane falou está correto. É o direito positivado.
para nós positivado é o direito que está escrito, que está determinado, que foi elaborado por uma comissão, por grupo, por pessoas, que foi publicado, que está ao conhecimento das pessoas e que essas normas devem ser seguidas. No Brasil, as leis. A Constituição que está no topo e depois as outras leis. Esse direito positivo é o direito que nós passaremos, nós professores, junto com vocês, os próximos 5 anos. Quem está entrando agora, os próximos 5 anos estudando. Nós praticamente não vamos estudar direito natural. Aí seria uma área maior, de maior enfoque para uma pós-graduação, no mestrado, ou para um curso de antropologia, de sociologia, de ciências sociais, né? No direito a gente entende, sabe o que é, faz uma boa leitura de direito natural e tal, mas as nossas áreas do direito, elas vão se sustentar no direito positivo. Então, quando vocês forem estudar, ou talvez já estudaram, estejam estudando direito civil, qual vai ser a base para vocês? Código Civil, Código de Processo Civil. Quando forem estudar direito penal, criminal, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Drogas, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Organização Criminosa, é o que está escrito lá. É o que está escrito, não é o que o meu sentimento diz, mas é aquilo que o legislador criou. O presidente sancionou, os órgãos publicaram e o judiciário aplica. É isso que nós seguindo. As fontes do direito são fundamentais na construção do direito positivo. O direito escrito é o direito positivo, interpretado, que rege as relações humanas na atualidade. Muito bem. Vamos agora focar só no direito positivo, que é o que nós vamos estudar no curso de direito. As principais fontes, as nossas fontes, são leis, doutrina, jurisprudência e costumes. Então, gravem, leis, doutrinas, jurisprudência e costumes. Vamos lá. Nós estamos começando pelo óbvio. Pessoal, qual a fonte do direito? O que é fonte? Fonte da onde brota, da onde vem, da onde nasce. Quais as fontes do direito positivo, que é o que interessa para nós a partir de agora? Em primeiro lugar é a lei. Óbvio. Óbvio. Professor, eu não concordo com aquela lei. Não adianta se indignar e gritar. Você tem que gritar para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Quem cria as leis no Brasil, minha gente? Me dizem quem cria as leis. Legislativo. O legislativo. Legislativo. Ou seja, quem cria as leis federais são deputados federais e senadores. Vai para a sanção do presidente, ele pode vetar ou ele pode sancionar, e depois vai para a publicação. É claro que se vetar, pode voltar para o Congresso e tal. Isso vocês vão aprender em direito constitucional. Agora veja, as leis estaduais, deputados estaduais. As leis municipais, vereadores. Né? Questão municipal, lei orgânica, plano diretor, vereadores. Veja, as leis, elas são dinâmicas, elas podem mudar. Partindo de uma visão de Estado democrático, quem cria essas leis somos nós, mesmo que indiretamente. Quem elege deputado e senador e vereador? Quem elege sou eu, é você. E são todas as outras pessoas que estão espalhadas por esse Brasil afora. Eles estão fazendo as leis. Eles estão fazendo as leis.
Esse é o sistema democrático. Essas leis feitas por eles, todos devem submeter-se. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Inclusive, o próprio Estado deve se submeter às leis que ele mesmo criou. E aí eu cito um exemplo, uma fantasia para vocês. É o momento em que a criatura fica mais poderosa do que o seu criador. Quem é o criador das leis? Somos nós. Representados por quem? Pelo legislativo. O legislativo representa quem quando cria as leis? Todo o povo. Mas ele leva o nome do quê? De Estado. O Estado é o poder legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes. No momento em que o legislativo cria as leis, ele está nos representando. Agora, veja, quem fiscaliza a aplicação dessas leis? O judiciário. Judiciário? O poder judiciário. Quem executa o plano para desenvolver esse Estado, mas obedecendo às leis? O Executivo. O executivo. Desculpa, o executivo, perfeito. O poder executivo. Então, veja, pessoal, vamos lá. Vamos lá. A criatura fica maior do que o Criador. A criatura é a lei. A criatura é a lei. E todos têm que se submeter à lei. Inclusive o legislador que a criou, e inclusive o próprio Estado que vai punir com essa lei. Inclusive o próprio Estado que vai executar as políticas de desenvolvimento através das leis e seguindo as leis. O que significa isso que eu estou falando, gente? É a noção de Estado democrático e direito. Estado democrático e direito. Né? Ou seja, a criatura é a Constituição, é o ordenamento jurídico, são as normas. Desculpa, sim, essa é a criatura, essa é a criatura. O criador é o Estado, o poder legislativo e os outros poderes. Quem prevalece? A criatura. Ela torna-se maior do que o Criador. Porque se a criatura não torna-se maior que o Criador, que Estado nós vamos ter? Se o Criador decide, se ele quer aplicar a criatura, não. Autoritário, ditador. Estado de exceção? Não, exceção não. Exceção é previsto, né? Totalitário, professor? Totalitário ou monarquia. Não as monarquias de hoje. As monarquias de hoje são bonitas, né? Eu estou falando da monarquia, por exemplo, de quando nós somos colônia de Portugal, né? O rei decidia o que fazer do Brasil. Era crime o que eles queriam que era crime, né? Então veja, pessoal, essa é a noção de lei. Eu dei uma pincelada, vocês podem fazer leituras disso, né? Ou seja, a lei, artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Vamos lá, a segunda fonte do direito, vocês lembram qual era que estava escrito? Doutrinas. Doutrina. Gente, o que é doutrina? Vocês estão vendo lá atrás de mim uma estante? Sim. Lá o que tem é doutrinas e leis. Doutrinas são livros de juristas, de estudiosos, que nos auxiliam na compreensão das leis. Vocês usam algum doutrinador? Estão usando algum doutrinador na UC que vocês estão fazendo? Alguém consegue lembrar o nome? Flávio Tartucci. O Flávio Tartucci, deve ser lá do Civil, né? Tem Auri Lopes Júnior. Auri Lopes Júnior, do processo penal. Mais quem? Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, lá do Civil. E assim por diante. Carlos Alberto Gonçalves.
Carlos Alberto Gonçalves do Civil. Nossa, tem tanta gente do Civil aqui. Carnelucci, ele não é bem doutrinador, né? Ele já é um clássico do direito, que ele fala mais desse aspecto filosófico do direito. Eupídio Donizete. O Eupídio Donizete do Civil. Agora vejam, pessoal, esses caras, esses estudiosos, eles nos ajudam a compreender o direito, a compreender a lei. Então, eles pegam um código e comentam. Pega o código inteiro, o artigo 1º, e comenta. Esses são os comentados. Mas tem as doutrinas que não são de comentário específico. Então, a doutrina é isso. Você, advogado, você juiz, você promotor, vai usar das doutrinas para justificar as tuas peças. O juiz vai usar de doutrina, eu estou decidindo isso, esse é o artigo porque a lei diz isso, e porque tal doutrinador entende que é assim mesmo, como eu estou fazendo. Claro, estou falando uma linguagem simples para vocês. Mas você, promotor, vai usar, você, advogado. Olha, eu defendo o meu cliente, porque o artigo tal do código tal diz assim, inclusive o doutrinador fulano de tal fala nesse sentido, e você vai recheando com conhecimento a tua peça. Isso é doutrina. Também é uma fonte do direito. Tem que ser uma fonte. Se está interferindo na compreensão do direito, é uma fonte do direito. Não é uma fonte principal. A fonte principal é a lei. Se chama fonte imediata. Essas outras que eu estou falando são fontes mediatas, como se fosse, não vou falar secundárias, mas logo depois da lei. Qual a terceira fonte do direito que vocês viram lá? Jurisprudência. 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 O que é jurisprudência? Professor, o que é jurisprudência? É uma pessoa prudente que está jurando? Não. Jurisprudência. Eu te pergunto, Rosemary, você, como advogada, ou como promotora, ou até mesmo como juiz, imagine que você está resolvendo uma questão do teu trabalho. Vamos falar como advogado, porque eu sou advogado e vivo isso. O cliente chega aqui, doutor, a situação é assim, assim, assim. Eu sei o que diz a lei, óbvio, faço a interpretação da lei, digo para ele. Mas quando eu pego esse caso para trabalhar, depois de me aprofundar naquela lei, o que eu vou fazer? Uma pós-graduação. O professor, você vai usar a jurisprudência de outros tribunais para verificar se já houve causa ganha no mesmo sentido. É isso? Eu acho que é isso, e a Rosemary também. Eu estou tentando falar. Vai olhar outra jurisprudência também, né, professor? Isso para aí. Se basear, né? Isso aí. O que a Rosemary e nós faríamos? Nós vamos entrar lá no site do TJSC para ver a jurisprudência do Estado de Santa Catarina. Vamos procurar casos parecidos com esse que o nosso cliente está nos trazendo e vamos verificar, olha, para casos muito idênticos, eles estão decidindo assim. De 10 decisões que eu estou vendo, 9 eles estão decidindo assim. Mas tem uma que eles deram uma desviada para cá. Se essa for interessante, eu vou pegar ela, vou estudar ela, vou trazer ela para a minha peça e vou potencializar ela. Agora, a probabilidade de decidirem conforme as 9 é muito grande. Porque a jurisprudência está apontando para aquele lado. Jurisprudência é isso. São decisões reiteradas, repetidas, de tribunais que vão se consolidando. Vamos pensar o STJ, o STF, chega a muitos, milhares de recursos até eles. O próprio Tribunal de Justiça também, que eles chegam, inclusive, a criar súmulas. O que é súmulas? Por exemplo, a súmula 14 do STF, uma súmula vinculante, diz assim: o advogado tem direito a
ele tem acesso ao inquérito policial. O que é o inquérito policial? A fase de investigação. Ainda não tem processo, está sendo investigado. O advogado chegava na delegacia, olha, senhor delegado, eu quero verificar o inquérito que o meu cliente está respondendo. Alguns delegados diziam, não, senhor. O senhor vai ver o processo depois que o promotor oferecia a denúncia. Aí o advogado dizia, mas o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, inciso tal, diz que eu devo ter acesso ao inquérito, aí aos autos. Vai dizer não. O que o advogado fez judicialmente? Chegava até o STF, pode ser, iniciava com mandado de segurança, e o juiz também dizia, não, o senhor não tem. E foi indo, chegou muitos pedidos no STF, que o STF disse, olha, advogado tem acesso ao inquérito sim, ponto final, é isso que a lei diz, é isso que eu interpreto. Aí eles criaram um parágrafo, uma frase que chamam de súmula e publica isso. Olha, se vocês me perguntarem sobre isso, está aqui a resposta. Está numa súmula. E eles, inclusive, deram o status de súmula vinculante. O que é vinculante? Vale para todos. Os juízes, todos devem seguir. Então, veja, é uma jurisprudência tão consolidada e tão óbvia que ela é súmulada. É por isso que vocês vão ouvir dos professores a palavra súmula. A palavra súmula. Vanessa, você está com a mão levantada? Sim, professor. A jurisprudência acontece também na justiça de primeiro grau ou só no segundo grau? No segundo grau. Ah, tá. Não, É veja. sempre... Veja, a palavra súmula acontece a partir do segundo grau, né? É o tribunal que cria a súmula. Jurisprudência, as decisões repetitivas. Assim, a gente não costuma... Veja, vamos falar de juiz de primeiro grau. A gente não costuma estudar muito decisões de juiz de primeiro grau, porque tu sabe que se ele não decidir como tu quer, tu vai para o segundo. Agora, do segundo é muito forte. Agora, sim, você pode, como profissional, fazer um estudo de como aquele juiz costuma decidir, para você traçar a tua estratégia. Tá. Agora, isso não é uma jurisprudência, porque é a decisão dele, daqui um pouco ele vai lá para outra vara, tal. É uma tendência desse juiz. Costumeiramente, nós chamamos de jurisprudência as decisões colegiadas, que são a partir do segundo grau, TJ, terceiro grau, STF, STJ. Certo. Obrigada. Nada. E qual era a última palavrinha lá que nós vimos como fonte do direito? Costumes. Costumes. Professor, você não errou em colocar costume lá? Como é que costume vai ser fonte do direito? Não parece um absurdo? Quer dizer que agora se acostumou assim, agora é lei. Não é bem assim. Primeiro, costume é diferente de vício. Vício é uma coisa geralmente ruim. Costume não necessariamente. Isso conceituando pelo direito. Por uma mulher na praia de fio dental. O Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal 1941. Vocês acham que em 1940, eu falei isso na aula dessa semana, né, Madalena? Citei esse exemplo para falar de costume. Vocês acham que essa mulher provavelmente responderia por ato obsceno? Eu tô Bom, falando se for hoje não, né? Mas eu tô falando Não, de naquela época, sim. 1900, naquela época, sim. 1940. Naquela época, sim. É provável. Talvez numa grande metrópole, Rio de Janeiro, já estava mais para cima. Agora pega uma prainha lá do canto, de uma cidade do interior. Seria atentado ao pudor, né, professor? Hoje não existe mais esse crime, né? Atentado ao pudor não caiu mais, entrou tudo em estupro. Mas veja, sim, hoje uma mulher seria processada por isso? Não, né? Não. Então, veja, vamos separar moral de direito. Se hoje você perguntasse para algumas pessoas, ela, não pode.
Se perguntar para minha avó, que hoje tem 89 anos, nossa, é um absurdo. Quando com uma neta dela, né, vai na piscina com ela. Claro, mas veja, é uma moral dela. Talvez para um sentimento religioso de algumas religiões, talvez também diga, não, a mulher não pode fazer isso. Mas não interessa para nós do direito. Isso não nos compete. A nossa cultura, o nosso costume hoje, já não interpreta fio dental na praia como infração penal. Então, o costume influenciou no direito, serviu como uma fonte de interpretação do direito para dizer que hoje, 70 anos depois, nós não associamos mais o uso de fio dental ao ato obsceno. Ok, gente? Tá? Isso eu estou falando do ponto de vista do direito. Ah, se tal pessoa não gosta, não interessa ao direito, gente. Então, nós temos que pensar que o direito não tem que resolver todos os problemas da sociedade. Algumas coisas não é assunto de direito. É assunto que se resolve através de conscientização. Ah, vamos penalizar agora quem fuma cigarro, porque fumar cigarro faz mal. E deixa as pessoas com câncer, leva as pessoas à morte. Enfim, vamos agora proibir e colocar pena. Não compete ao direito. Compete a outras políticas de saúde, do que for. Né? Não compete ao direito. Pessoal, quase encerrando, né? Eu prometi encerrar 10 horas, mas eu vou passar 5 minutos para a gente fazer o fechamento. Regem o direito positivo ou escrito no Brasil. Então, o que importa para nós? Você já sabe o que é direito positivo. Não é o direito natural. O que rege para nós? A Constituição Federal, tratados e convenções, constituições estaduais, leis complementares, leis federais, estaduais, municipais e, em caso de necessidade, medidas provisórias federais. Bom, vejam, pessoal. Para fechar, no topo da pirâmide, o que rege o nosso direito positivo é a Constituição Federal. Vocês vão ter aula de Estado, Política e Direito. Vamos falar praticamente só de Constituição. Essa Constituição é que estrutura o nosso Estado. É que diz como são os poderes, como são os cargos, quem pode ocupar, como vai se garantir os direitos do cidadão, os direitos individuais, direito à liberdade, à propriedade, direito à vida. Enfim, ela vai indo, vai tratar da educação, vai tratar da saúde, vai tratar dos partidos políticos e vai indo. Essa está lá no topo. Abaixo dela nós temos leis federais, depois leis estaduais, leis municipais. Em caso de necessidade, pode ter medidas provisórias feitas pelo chefe do executivo, pelo presidente da República, que valem por um tempo, depois tem que passar pelo parlamento para aprovar. Eu não vou falar de cada uma dessas leis, porque senão eu estou entrando na aula do professor de vocês. Se eu falar agora de Constituição Federal, eu estou entrando na aula de Estado, Política e Direito. Se eu falar agora de leis federais, por exemplo, Código Penal, Código Civil, Código de Processo, eu vou estar entrando na UC dos professores. Então, o fechamento aqui da nossa palestra, da nossa aula, é mostrar para vocês conceito de direito, conceito de justiça, é avançar nas fontes do direito, é avançar na racionalização de que existe um direito natural e que existe um direito positivado, que é de bom tom que esses direitos estejam em harmonia, né? O que é naturalmente bom, podemos legislar e positivar, né? Mas tudo isso tem uma questão cultural também.
e, no final, identificar quais são os nossos livros, os nossos códigos de estudo a partir de agora. Constituição Federal, tratados internacionais, convenções que podem valer no Brasil, desde que aprovados pelo nosso parlamento, as leis federais, estaduais, municipais e assim por diante. Aqui entra a nossa profissão, aqui entram os operadores do direito, para que toda essa engrenagem consiga rodar de forma síncrona, de forma saudável para a nação, de forma saudável para o cidadão, de forma saudável para cada um de nós. Ok, pessoal?